Olá, pessoal! O Momento Papo de Mãe está começando. Muitos adultos conhecem a acupuntura e até já fizeram esse tipo de tratamento, mas nem imaginam que a acupuntura é indicada também para crianças e inclusive para bebês. É importante ressaltar que a acupuntura é uma técnica chinesa milenar, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E a doutora Lina Estida é ginecologista, ela se especializou também em acupuntura. Lina, nas crianças o método é diferente? Não, podemos usar agulhas, assim como nos adultos, em geral, menos agulhas, mais finas, mas podemos usar. E também temos outros métodos que depois podemos estar falando. E está com a gente também a Virgínia, mãe do Luiz Henrique, de 4 meses e meio, que está no colo da mamãe, tão gostoso. Virgínia, o Luiz Henrique já fez a acupuntura tão pequenininho e por quê? Ele fez quando ele tinha aproximadamente uns 3 meses e eu quis fazer porque ele estava com o intestino preso e eu queria uma técnica diferente para não entrar com medicação e aí eu pensei na acupuntura. E melhorou? Melhorou. E que método que foi utilizado nele? Foram as agulhas, como disse a doutora Lina, ou foi diferente? Não, no método dele a gente utilizou uma ponteira e também ele ficou com aquele micropore e os cristalzinhos. E quando ela foi fazer, ele também estava com o narizinho entupido, então a gente também fez para o narizinho e também foi muito, muito bom. E daí, quais foram os pontos que a acupunturista usou nele? Ela usou aqui no narizinho e também para o intestino foi na perninha, na barriguinha e, se eu não me engano, tinha no bracinho também. Doutora Lina, pode fazer acupuntura desde recém-nascido até? Sim, a gente é até indicado, até mesmo em UTI neonatal, até nos prematuros, que a gente consegue alguma resposta. Nos bebezinhos pequenos, nem sempre a gente usa agulha, e o bom é que o bebê ele responde rapidamente, melhor até que os adultos. Mas quais as indicações para os recém-nascidos? Olha, para os recém-nascidos, principalmente cólica, o sono, quando tem dificuldade de sono, ansiedade, né, que você percebe que a criança não está conseguindo... Que é muito agitada, assim? Isso. Para prisão de ventre também? Sim, é uma excelente indicação, sim. E daí ela falou da ponteira. Explica pra gente, então, quando não é utilizada a agulha, o que pode ser utilizado? Então, essa ponteira, na verdade, ela é com uma bateria, e assim, ela tem uma bolinha na ponta, então ela estimula o ponto, né, alguns pontos de acupuntura. Ela dá como se fosse um choquinho bem discreto, né? A criança sente um estímulozinho. São vários métodos, cada um acaba utilizando. Tem até massagem para fazer em bebê, sim, que estimulam, são massagens, sim, que estimulam os pontos da acupuntura? E principalmente a criança, principalmente até uns 7 anos, a criança responde muito com massagem. Os pontos, os meridianos dos bebezinhos, das criancinhas, são mais superficiais, então você consegue fazer muita coisa com massagem. Então, em geral, a gente usa pouquíssima agulha, né, em geral, uso pouca agulha, às vezes 1, 2 agulhas, e estimula a massagem. Virgínia, quantas sessões ele fez? Bastou uma ou ele voltou para fazer outras sessões? Ele fez 2 sessões e eu, depois que colocou os pontinhos, eu estimulava por 5 dias. Eu apertava 3 vezes por dia os pontinhos que estavam com um cristalzinho. Mas ele fez 2 sessões, o nariz resolveu imediatamente. Eu senti que resolveu na hora, ele ficou respirando bem melhor. Mas mesmo assim, durante os 5 dias, eu ia estimulando. O estímulo é porque a criança sai com aquela sementinha grudada por um esparadrapo, é isso? E daí você aperta algumas vezes por dia? Isso. No caso dele, era um cristalzinho com micropore, e aí eu apertava várias vezes por dia, dava para fazer uma pressão e soltava, e durante 5 dias, depois eu tirei. Explica pra gente, doutora Lina, o que são esses... Porque a gente vê até em adulto, às vezes, que fazem a sessão lá no acupunturista e quando vão para casa vão às vezes na orelha com esses pontinhos. São cristais ou sementes? Sim, como é? Tanto cristais, sementes. Em geral a gente usa muito assim na orelha, na auriculoterapia.
Eu não costumo usar desse jeito, né, que você estava falando, dos pontos no local, mas, na verdade, é como se fosse a massagem no ponto de acupuntura. Então, ele vai estar exercendo a ação de pressão local. Né? E são menos sessões, né, diferentemente do Criança, adulto. Até sim. porque você tem que sair de casa, né, A criança, felizmente, pequena. responde muito bem. E a gente, em geral, conta com isso, com a mãe depois mantendo em casa. Então, em geral, você ensina onde massagear, né, que tipo de atenção a determinados pontos. Né? Então, doutora Alina, ó, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Até já! O Momento Papo de Mãe está de volta. O tema hoje é acupuntura em bebês e crianças. Doutora Alina, já foram muitas crianças no seu consultório e eu queria saber por quais motivos os pais procuraram a acupuntura para os filhos. Os principais motivos são cólica, sono, ansiedade, o bebê muito difícil de concentração, então ele fica muito agitado, mas também outras patologias, por exemplo, uma dermatite, uma criancinha com 2 aninhos, uma dermatite assim, bem rebelde, que não tratava, tinha inclusive usado diversos medicamentos, cremes, não melhorava de jeito nenhum. Foi assim, para essa criança, eu sei que em uma sessão já teve um resultado muito bom mesmo. E, doutora Alina, eu imagino, né, muitos pais têm medo de fazer acupuntura por causa da agulha. E com as crianças, como que elas lidam com isso quando elas chegam para fazer o tratamento com você? Sabe que a criança, muitas vezes, o medo, na verdade, é mais dos pais do que da criança. Né? A criança, você conversa, ela entende. E quando ela, principalmente depois de ter feito uma sessão, uma criança um pouquinho maior, e percebeu uma melhora, ela vem correndo, vem feliz, né? Ela colabora com a gente. E a agulha dói bem menos do que colher um sangue, né? Você não tem que ficar procurando veia, é diferente. Então, assim, a criança realmente recebe muito tranquilamente. Porque é mais superficial, Sim, né? os pontos são mais superficiais. Lógico, menos pontos, menos tempo, né? Você não precisa deixar tanto tempo. E as agulhas mais finas e menores? Sim. Ele chorou nas sessões? Não, ele ficou super bem. Eu fiquei com um brinquedinho do lado, ele ficou normal, como se estivesse brincando. E você já tinha ouvido falar nisso antes ou você foi buscar alguma alternativa para as cólicas dele? Como foi? Foi porque eu fiz acupuntura quando eu estava grávida, até um dia antes de eu ganhar ele. E é porque também eu e meu marido, a gente prefere técnicas menos invasivas, como medicação, e por isso eu sabia que poderia fazer em criança, eu já tinha pesquisado e aí eu optei por esse tratamento. E para a prisão de ventre também deu resultado? Eu achei que também ajudou a resolver o intestininho dele. Virgínia, ele é tão calminho, né? Para agitação, ele não precisa acupuntura, não, né? No caso dele de ansiedade, não precisa. Não. Até são... Para quem não conhece, né, essa técnica da acupuntura, tal, de que maneira que é esse tratamento, que o tratamento é feito? Porque ele estimula... Explica para a gente quais são os pontos estimulados e por que traz benefícios. São vários pontos, né? Em criança muito pequenininha, às vezes a gente faz até uns pontos mais periféricos só de mãos, os bebês, por exemplo, em UTI, né? Mas os bebezinhos maiores... A gente realmente procura usar o mínimo possível de agulhas. Então, eu vou especificamente no local, né? Então, às vezes, para cólica, às vezes a gente usa um pontinho aqui, né? Nesse caso dessa paciente com a dermatite, eu usei também um pontinho aqui, né? E outro aqui, né? Porque o que a agulha faz é o quê? Estimular o que no organismo? Então, na verdade, existem vários meridianos, né? A gente estuda pelos meridianos de energia do corpo. Né? Mas, assim, hoje em dia já se tem estudos assim, que você tem a alteração de neurotransmissores, né? Então, mexe com a serotonina, endorfinas, enfim, noradrenalina, vários outros neurotransmissores. Mas, assim, na verdade, a gente está mexendo nesses meridianos aí que transmitem as energias. Virgínia, quando você contou para outras pessoas que você ia fazer acupuntura no seu bebê, elas acharam diferente? Já tinham ouvido falar? Acharam. Todos perguntaram assim,
Mas você vai colocar agulha nele? Todo mundo. Aí eu falava, vai, se precisar vai, mas tá tudo bem, ele ficou bem. E aí as pessoas várias também daí me ligaram para perguntar e para fazer nos seus filhos também, né? Como que eu tinha feito, como que eu descobri, com quem eu tinha feito, para fazer nos seus filhos também. Você chegou a falar com o pediatra dele? Eu falei com o pediatra depois que eu já tinha feito. A decisão foi de vocês, foi. né? Mas ele falou que tudo bem, nosso pediatra é bem tranquilo e falou que tudo ótimo, poderíamos fazer sim. E não tem contraindicação, doutora? Não tem contraindicação. Lógico que a criança mais agitada, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente quando a gente usa agulhas, né? Porque, afinal de contas, são agulhas, né? Mas, assim, para crianças, por exemplo, um pouquinho maiores, até para aumentar a concentração, rendimento escolar, né? Isso tudo acaba ajudando. Então, pode trazer benefícios no tratamento para questões físicas e emocionais também, né? Agora, na criança pequena, a parte emocional, e mesmo doenças mesmo, ela está muito ligada ao quadro da mãe, né? Aquela coisa de a mãe, no fim, sempre tem culpa, né? Mas, assim, a gente muitas vezes tem que tratar a criança e a mãe. É bom, né? que aí os dois fazem. Sim, porque muitas das cólicas ou do sono mal dormido, a mãe, se a gente tratar um pouquinho a mãe também, a criança vai ter o benefício. Ah, que bom. E hoje, ó, nós temos pergunta em vídeo. Chegou o momento da participação dos telespectadores. Olá, meu nome é Carolina e esse daqui é o meu filho, Pedro. O Pedro está com 11 anos e a nossa dúvida é em relação à vacinação contra o HPV. Os meninos devem estar tomando essa vacina? Qual a idade mínima, qual a idade máxima a ser aplicada? Ela faz parte do calendário de vacinação da rede pública? Posso me dirigir a qualquer posto de saúde que será aplicada no meu filho? E outra dúvida que a gente tem é em relação à segurança dessa vacinação. Qual é o risco que ela pode ter a longo prazo? Agradecemos os esclarecimentos. Oi Carolina, oi Pedro. A vacina contra o HPV pode ser dada a partir dos 9 anos, tanto em meninos quanto em meninas, e pode ser feita até a idade adulta. Na rede pública, a vacina é oferecida para meninas dos 9 aos 15 anos e para os meninos dos 11 aos 15 anos. A vacina é feita em 2 doses, com intervalo de 6 meses, e é uma vacina segura. Até o momento, apesar de terem sido feitas milhões de doses ao redor do mundo, não existem relatos de eventos adversos graves, apenas reações locais, como vermelhidão e inchaço no local da aplicação ou febre. Obrigada a todos vocês que nos assistem e que participam enviando vídeos e comentários. E eu quero agradecer a doutora Lina por ter vindo. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho e quero agradecer a você por ter vindo também. Gina, obrigada. Olha, dormiu bonitinho. Quando ele dorme, ele cospe a chupeta? Ele cospe. Você como dentista, quer dizer, é bom quando cospe a chupeta, né? É muito bom. Daí não fica tanto tempo, né, com a chupeta. Olha, o Momento Papo de Mãe sobre acupuntura para bebês e crianças termina aqui. A gente tem sempre muita informação para você. Até a próxima. Até, tchau! E a minha dica para você, mamãe, é utilizar a acupuntura como um tratamento alternativo. E no meu caso, eu utilizei com o meu filho para melhorar a prisão de ventre e o nariz entupido. E foi muito bom e eu indico.